Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Já, né, como a gente já se apresentou, já me sinto em casa. É um prazer estar aqui e ter, né, esta honra, né, junto com os demais pastores, irmãos que estarão pregando a palavra, poder ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a palavra em Abacuque, capítulo de número 2. Vou pegar nesta versão aqui. Capítulo de número 2. Vamos ler os versos 2, 3, e eu passei para a irmã, mas o 4 eu também quero colocar. Diz assim a palavra: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, na nossa meditação desta noite, eu estava com uma mensagem no meu coração, e eu, vamos dizer assim, né, eu gosto de falar quando alguma coisa acontece, muda, né? E a palavra que estava no meu coração, ela foi a palavra que nós ministramos no dia 1º de janeiro deste ano. Neste ano, a nossa igreja está com o tema Vivendo da Palavra, né? E quando o pastor Marcelo nos convidou, eu falei, que coisa boa, né? O tema que está latente no nosso coração, né? Viver da palavra. E aí, irmãos, teve um tempo, né? Eu coloco as minhas mensagens no tablet, né? Mas eu fiquei um tempo, né, usando o computador, porque no tablet eu uso a canetinha, eu prefiro escrever à mão do que digitar. E então eu tenho estado ali em Itaipava em um serviço, né, um trabalho ali secular que estou fazendo nesses dias. E então levei, e eu pensei que a mensagem estava ali, pastor, e não estava. Eu vim clamando a Deus, vim procurando, liguei para minha filha, filha, procura aí esta mensagem, e não sumiu a mensagem, né? Então eu vim meditando, né? Uma coisa eu posso dizer para você, está mais fresco do que nunca, né? Essa palavra, porque quando eu estava preparando e pensando nela, me veio o Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao verso de número 4, né? Que fala sobre escrever uma visão em tábuas, né? Interessante que diz assim, a palavra diz assim, olha, escreve a visão em tábuas grandes, para que todos aqueles que passem correndo possam ler. Eu entendi, irmãos, que hoje a gente tem muita coisa aí de mídia, né? Mas quem inventou o outdoor foi Deus. Por que é um outdoor, né? É algo bem grande, em que quem passa, às vezes, até na velocidade do carro, porque o outdoor é tão grande, aquilo fica tão latente. Então, quando Deus estava falando com Abacuque, ele disse assim, Abacuque, escreve a visão, não é para esses dias, mas vai se cumprir, porque a gente sabe, irmãos, que toda a vontade de Deus há de se cumprir, nós só precisamos esperar com confiança que a palavra de Deus há de se cumprir, os tempos vão se cumprir, Jesus Cristo está voltando, e nós esperamos, né, com todo o nosso coração, e é interessante, irmão, que hoje, principalmente hoje, parece que as pessoas se acostumaram
com uma tela muito menor, né? Parece que hoje toda a mídia do mundo, tudo que as pessoas esperam do mundo, né, está aqui, e não está em uma mensagem só. Não está como a palavra de Deus, que é uma mensagem só, né, absoluta, verdadeira, que não falha, como disse Abacuque, que não vai falhar, não vai faltar. Se demorar um pouco, espera, porque o Senhor há de cumprir a sua vontade. Então nós, irmãos, quando nós vivemos, né, na presença do Senhor, vivemos na casa do Senhor, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, primeiro, que Deus não nos deixa sem direção. O Senhor, Ele nos fala pela sua palavra, Ele, né, falou no passado pelos profetas, e nesses dias Ele fala através, né, do Espírito de Cristo ao nosso coração, tudo que Cristo veio nos ensinar. Porém, irmãos, parece que hoje as pessoas estão sem direção. E o interessante é que essa palavra que Deus deu a Abacuque, né, porque na verdade Deus estava dizendo a Abacuque algo para aquele tempo, né, algo que era para aquele tempo, é que viria, né, a nação do norte, viria a Babilônia, viria um povo que ia destruir a nação de Judá, o povo de Judá, e nesse tempo, né, nesse livro, Abacuque chega a pensar, Deus não vai fazer uma coisa dessa, porque Deus é tão santo que Ele não suporta o mal. Sabe, irmãos, uma coisa interessante, às vezes a gente se engana, porque na verdade, irmãos, o mal ele existe. O mal, Deus, a Bíblia diz que Deus ele é em essência amor, ele é bondade, mas a palavra de Deus diz que a justiça existe, que o mal existe até como um instrumento, irmãos, até o inimigo, Satanás, ele é servo do Senhor, no sentido de que, irmãos, quando o mal precisa imperar, Deus tira a sua mão. E quando Abacuque, né, falava no seu coração, falava com Deus a esse respeito, ele dizia, Deus não vai deixar acontecer, e Deus precisou prová-lo, e no final desse livro, Abacuque, ele chega à conclusão que Deus sempre está certo, e ele então declara, né, essa frase tão linda no final de Abacuque, que ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que os pastos não tenham alimento para os animais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, irmãos, ele é convencido por Deus nesta história, e eu estou apenas usando essa história para introduzir a mensagem desta noite. Abacuque é convencido de que Deus tem direção, de que Deus sabe o que está fazendo, e até quando parece que é contrário à nossa vontade, Deus tem razão, Deus sabe o que faz. E a última coisa que eu vou falar em Abacuque, antes da gente mudar, é que Abacuque, ele fala de avivamento. Ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, faze-a conhecida. Irmãos, é interessante, se a gente olhar a história, vamos ver principalmente isso no livro de Juízes. Juízes é conhecido como um livro de ciclos, né? Um livro em que você vai vendo o povo de Deus começando mal, né? Porque o livro de Juízes, ele é um livro que ele começa com o fim, né, de um homem maravilhoso que foi Josué. Josué foi um homem, irmãos, que ele, quando conheceu o Senhor e quando ele teve contato com o Senhor, ele foi um homem que não se afastou de Deus em nenhum momento. Quando estava Moisés na tenda da congregação para orar e falar com Deus, e a nuvem descia, estava lá Josué, né, do lado de fora. Moisés tinha um particular com Deus, mas ele estava ali do lado de fora, né? Josué é aquele servidor de Moisés que andava com Moisés a todo tempo. E interessante, irmãos, que quando
Deus vai recolher Moisés, quando chega o tempo de Moisés, e que Deus diz: Moisés, agora é a vez de Josué. Josué estranha. Josué não pensava que ele seria a pessoa adequada, ou seria a pessoa para o líder que aquele povo necessitava, e ele precisou de fortalecimento para poder caminhar, não é verdade? Mas por que Josué, irmãos, foi o sucessor de Moisés? Porque Josué foi alguém que buscou o Senhor, né? Não exatamente em oração, mas a gente sabe com certeza, né, que ele estava sempre em comunhão com Deus, né? Não tem um texto falando sobre em si ele era um homem de oração, mas ele era um homem que estava perto do que Deus estava fazendo, e ele era o homem que Deus podia usar. Eu penso, irmãos, no início, né, dessa minha palavra, como está o meu e o teu coração a respeito de estar avivado diante de Deus, de estar diante de Deus com o coração preparado, se Deus quiser nos usar. Como é que está o teu coração hoje nesse sentido? Você se sente um pouco afastado de Deus? Se sente assim: Senhor, se o Senhor viesse até mim, eu não estaria pronto para ser usado por Ti? Como é que está a sua vida e a minha vida hoje? Como é que nós estamos diante de Deus? Interessante que Abacuque, quando ele fala: Senhor, aviva a Tua obra, não é? Eu não sei nas versões mais recentes, mas a palavra avivamento, você só encontra na Bíblia a palavra nesse texto. Você sabia? Abacuque, capítulo de número 2, não me recordo, acho que verso de número 4, quando ele fala: aviva, Senhor, a Tua obra, né? Somente aí na Bíblia está isso. E eu quero contar um breve testemunho, antes de continuar. Eu fui pastor da Igreja Metodista Wesleyana aqui no Alto da Serra, agora ela é ali, né, na Alfredo Schlick. E eu assumi essa igreja, irmãos, num momento difícil, porque ela tinha 2 pastores. Os 2 pastores dirigiram a igreja por 2 anos, né? Um e outro ajudando. E eles não estavam bem um com o outro. E a igreja percebeu isso. Então imagina, uma igreja... outra coisa, essa igreja foi formada das 2 igrejas desses 2 pastores. Imagina, pastor Marcelo, pastor Sidney, a junção de 2 igrejas e de 2 pastores. Difícil. A gente que é do ministério, a gente sabe que é difícil. E durante esses 2 anos, eles não se entenderam, né? E aí eu fui enviado para ajudar um deles, né? Então um foi transferido e eu fui ali para ajudar. 2 meses depois, o outro pastor saiu da nossa denominação, né? Não sei quem conhece, né, os pastores ali, não estou falando o nome, né? Mas pode ser que você conheça. E aí, irmãos, eu caí de paraquedas naquela igreja, né? Vou falar o nome de um deles, mas vocês não vão saber quem brigou com quem. Pode ser assim? É só por causa do nome da igreja. Meus filhos estão assim: não fala não, pai, não fala não. Deixa eu só explicar, né? Um deles é o pastor Gerson, que é da igreja Semeando, como é que é o nome? Avivamento, né? É um amigo, né? Um amigo, os 2 são meus amigos, na verdade, né? Foi um detalhe que aconteceu entre os 2, coisa que acontece na caminhada de ministério, mas hoje eles são amigos também, se veem, não tem problema nenhum. Mas eu assumi a igreja, irmãos, e fiquei durante uns 8 meses suando a camisa na igreja, numa igreja que perdeu seus 2 pastores e que a igreja eram 2 igrejas dentro de uma. Irmãos, era difícil tirar um sorriso dos irmãos na igreja, difícil. E aí eu estava orando a Deus, falei: Senhor, que direção seguir, o que fazer? E aí Deus falou no meu coração: Gustavo, você vai fazer uma campanha de 7 semanas, né, que a nossa igreja tem muito campanha, tinha muito campanha naquela época. Ele disse assim: você vai fazer a campanha do avivamento.
Irmãos, eu falei, Deus, avivamento, né? Por que eu falei isso? Porque um dos pastores falava muito de avivamento, que é o pastor Gerson, né? Eu falei, Senhor, avivamento não, porque eles vão lembrar do pastor, não vão esquecer, né? Eu falei, não, pai. Mas Deus falou assim, filho, busque ao Senhor, chame preletores para falar de avivamento. E aí eu abri aquela conferência, aquela semana de avivamento. E quando eu comecei a falar sobre avivamento, então foi esse texto que Deus me deu. E aí eu vi que essa palavra na Bíblia está nesse texto, né? E o que quer dizer a palavra avivar? Quer dizer tornar vivo o que estava vivo, mas morreu. Vou repetir. O que significa avivamento? Tornar vivo o que já foi vivo, mas morreu. Então, avivamento, irmãos, significa fazer de novo o que já se fez uma vez. Guarda isso aí no teu coração. Fazer de novo o que já se fez uma vez. Infelizmente, irmãos, se a gente olhar na palavra de Deus, nós vamos ver como em Juízes, né, que eu estava falando de Josué, a Bíblia diz que enquanto Josué foi vivo e enquanto os que lideraram com ele, ou seja, os seus ministros, aqueles que estavam perto dele, né, aqueles líderes, diz que o povo andou com Deus, mas depois disso o povo, o que aconteceu? Se afastou de Deus. Por se afastar de Deus, Deus enviou a luta, enviou, né, a praga, a dominação de outra nação, e então esse povo, por causa da dor, clamou a Deus, e Deus então mandou um libertador, né, um juiz, que foi lá, fez a obra, e tudo ficou jóia por alguns anos, até que esse povo estava bem, e então ele começou o ciclo de novo, se afastou de Deus, começou a pecar, Deus mandou a tribulação, então eles clamaram a Deus, Deus mandava um juiz, um libertador, e ficou nesse ciclo, o ciclo de juízes. Irmãos, parece que é uma ferida aberta, naqueles que conhecem ao Senhor, naqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. É uma ferida aberta de que quando tudo está bem, né? Quando tudo está ruim, a gente busca a Deus em oração, busca a Deus, pede a Deus um avivamento, porém, irmãos, quando tudo está bem, a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia, a gente não parece que o nosso coração, né, não se arrepende mais, né? Eu estava até ouvindo uma canção, Jesus, da Juliane Souza, né? E ela começa aquela canção com as palavras de Paulo, que diz assim: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso faço. Por que, irmãos, existe isso dentro, né, do coração do povo de Deus? Em todos? Não. Mas por que, irmãos, a gente sempre está nesse ciclo de vitória, de bênção, mas de pecado e desgraça? Aí tem que se arrepender. O desejo de Deus para nós é que a gente viva sempre no topo. Amém ou não amém? Amém. O desejo de Deus, irmãos, para nós, eu vou até fazer uma pergunta para vocês, vamos ver o que os batistas vão dizer. É porque eu sempre pergunto isso para os Leandro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível viver um dia sem pecar? Pensa aí. Vou piorar a situação. É possível viver uma semana sem pecar? Vou piorar a situação. É possível viver um mês sem pecar? Quem acha que é possível ficar um dia sem pecar, levanta a mão. Ela quase levantou, meu filho levantou, minha filha levantou.
Tu quase levantou, hein? Tá. Irmãos, eu creio que é possível ficar um dia sem pecar. Eu creio até que é possível ficar uma semana sem pecar. Um mês eu já não sei, pastor, eu não sei. Mas deixa eu explicar isso para os irmãos. Irmãos, não é ignorar o pecado, não é isso. Nós somos pecadores. A Bíblia diz, em 1 João, quem diz que não tem pecado, o tal é o quê? Mentiroso, né? E o amor de Deus não está nele. Nós somos pecadores. Mas, irmãos, Deus nos fez para não pecar, concorda comigo? O pecado existe, mas Deus te fez para não pecar. Existe, irmãos, algo em nós, às vezes, até algo que, se a gente deixar, o inimigo vai nos sugestionar. Que nós, irmãos, não temos a capacidade de servir a Deus, né? E não pecar pelo máximo de tempo, né? Eu vou explicar isso para vocês. O que Deus disse para Abraão? Deus disse para ele, após o erro dele de aceitar a proposta de Sara, de se deitar com Agar, sua serva, né? E aí veio Ismael, e é um problema, né? Até hoje, essas duas descendências de Ismael, né? E de Isaque, né? Ou seja, os judeus, né? E os muçulmanos, né? Nós somos os cristãos, judeus e os muçulmanos. Olha a problemática até o dia de hoje, porque essas descendências reivindicam, inclusive, Jerusalém. Reivindicam a bênção do Senhor, quem está com Deus e quem não está, né? Eles têm essa reivindicação. O que Deus disse para Abraão após esse momento? Abraão, você não entendeu. É de ti, da tua esposa, que vai vir, né, o teu descendente, e que você vai ser pai de muitas nações. Aí Deus fala um negócio para ele, por causa daquele pecado, por causa daquele erro. Deus disse assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu te pergunto, irmãos, o que é perfeição? Se você fosse colocar numa nota de 1 a 10, o que é perfeição? 10, não há dúvida, né? De 1 a 10, perfeição é. Então, qual a vontade de Deus para os homens que ele revelou em Abraão? Abraão, seja perfeito, não peque. Irmãos, o pecado existe, e o pecado nós cometeremos. Infelizmente, eu não posso dizer não vamos cometer mais. Dificilmente nós alcançaremos essa perfeição. Essa perfeição é a vontade de Deus para nós. Mas uma coisa eu sei, Deus não nos fez para ficar pecando todo o tempo. Deus nos fez para estar na presença dEle todo o tempo. E se pecarmos, a Bíblia diz, Jesus é o nosso advogado. Amém? E Ele já morreu na cruz por nós, e não tem como o diabo nos arrebatar das mãos do Senhor, porque o perdão é garantido, a vitória é garantida, o céu é garantido, porque Ele nos deu através da sua graça. Mas qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? Anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu fiquei pensando, qual o avivamento, irmãos, que Deus quer para nós? E o que Deus colocou no meu coração, enquanto eu meditava hoje, né, deixando o viver da palavra, ou quem sabe numa outra oportunidade, e meditando a partir do texto de Abacuque, que, irmãos, nós precisamos acreditar que o Senhor deseja que nós sejamos um povo top, um povo que anda na presença de Deus. E existem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer para que possamos andar na presença de Deus. Quer ver? Dois panoramas que eu quero colocar aqui para os irmãos, antes da gente dar a solução. A primeira está em Jeremias, abra comigo lá, em Jeremias capítulo de número 2. Jeremias capítulo de número 2, a partir do verso de número 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor,
e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Irmãos, é o próprio Deus que está falando a respeito do povo dele. Ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, eles nem eram deuses de verdade. Deus disse assim: não tem ninguém que abandona o seu Deus. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Veja, irmãos, Deus usando a vida de Jeremias, e olha, irmãos, que Jeremias pregou ao povo, e disse, ao povo, olha, deixa eu olhar o horário ali, disse ao povo, olha, Deus disse, ó rei, para o senhor se render ao rei do norte que vem, a Nabucodonosor. Não resista, porque se resistir haverá grande morte, grande matança. Irmãos, e o rei, claro, não fez isso, e por isso muitos morreram, muitos foram dispersos, houve aquela grande diáspora, e por incrível que pareça, quem foi livre foi quem foi em cativeiro, porque aqueles que foram para a Babilônia foram aqueles a quem Deus preservou, os remanescentes de Israel, como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos, mas eu gosto de falar o nome deles judeu, Ananias, Misael e Azarias, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, Irmãos, é interessante, quando nós saímos da nossa posição, as coisas que vêm, irmãos, contra nós são coisas terríveis. O nosso Deus é 8 ou 80. Ou você está na bênção com Ele, ou você infelizmente está na desgraça. Não existe 3 caminhos, ou é o céu, ou é o inferno. E por que, irmãos, nós vamos cedendo, vamos nos esfriando? Estávamos vivos, estávamos salvos na presença do Senhor, e por que nós vamos decaindo, e chega a esse ponto? Deus disse assim: olha, o meu povo fez 2 maldades. A primeira, me deixaram. E Deus diz assim: eu sou o manancial de águas vivas, eu sou aquele que traz a vida e o avivamento para vocês, e esse povo me deixou. E em segundo lugar, eles inventaram uma forma, vê se não parece com os nossos dias, irmãos, eles inventaram uma forma de beber água, como que se conseguisse beber a mesma água que eu dou, mas a água que o Senhor dá, é o que nós cantamos aqui, da mulher samaritana, que Jesus diz para ela: mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Como pode, irmãos, nós trocarmos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, o manancial de águas vivas, e cavarmos poços, cisternas, e nós jogarmos águas lá, nós jogarmos assim: olha, eu vou vencer sem Deus, eu vou ter prazer sem Deus. Tem gente que pensa, mas não adianta. Deus diz assim: olha, vocês não repararam, mas está rachado, porque perfeição é só comigo, vida eterna é só comigo. Olha, o que vocês estão produzindo para tentar se manter vivos, já está morrendo, mas na presença do Senhor, há abundância de alegria. Eu quero então que os irmãos abram comigo em Deuteronômio, capítulo de número 4, e eu vou falar para vocês qual o avivamento que Deus está propondo nesses dias para cada um de nós. Não é somente nesses dias, sempre foi,
mas há exemplo do povo de Israel. Deuteronômio, capítulo de número 4. Deus, irmãos, chamou o povo de Israel para ser isso e chamou nós também. E eu sei que eu não falei hoje de oração, né, especificamente, mas eu quero que os irmãos entendam que conhecer a palavra de Deus, conhecer essa visão de Deus que está em letras garrafais, só não enxerga quem não quer nesse outdoor de Deus, né? Deus quis que o povo de Israel fosse isso e eles não foram por muito tempo. E Deus quer da mesma forma que a gente seja assim, está aí em Deuteronômio, capítulo de número 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Olha só esse versículo, irmãos, o versículo 1, está falando antes do povo entrar na terra prometida. E nós começamos essa mensagem com uma mensagem de Deus para Abacuque, que essa terra prometida, essa bênção de Deus estava acabando. Acabando por quê? Porque eles não cumpriram isso aqui. Olha o que continua dizendo: vocês não vão acrescentar a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha olha o que vai vir aí depois, irmãos. E os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Esse verso de número 3, para eles era simplesmente uma lembrança de que quem não seguisse o Senhor seria morto, seria extirpado do seu povo, porque Baal-peor foi aquela situação quando Balaque, né, ele havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Lembra aquela situação? E quando ele levantava a mão para amaldiçoar, Deus mandava a bênção, né? Porque ele era um sacerdote do Altíssimo, mas ele estava interessado na recompensa. Ele tentou por algumas vezes até que ele desistiu. Mas a Bíblia vai dizer que por mais que Balaão não conseguiu amaldiçoar, a Bíblia diz que ele ensinou Balaque como que o povo falharia com Deus. E ele disse assim: eles falharão com Deus se vocês mandarem mulheres até o seu arraial, né? E ali eles vão se deitar com essas mulheres. E foi o que aconteceu. Não sei quem lembra, né, dessa história, né? E muitos morreram ali. Então, aqui, Moisés está lembrando eles dessa história e diz assim: olha, não aumentem nem diminuam a palavra de Deus, para que não aconteça como aconteceu com aqueles homens em Baal-peor. Agora o verso 4 diz assim, eu estou quase terminando: porém vós, que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Irmãos, quem serve ao Senhor, quem busca ao Senhor, quem obedece os seus mandamentos, está vivo, nem precisa ser avivado, porque está vivo. A condição desse homem, dessa mulher, é que está vivo. A vontade do Senhor não é que a gente decaia, estava vivo e morreu, não, é que a gente continue vivo. É isso que Deus quer para nós. Então vocês que me obedecem, que obedecem ao Senhor, estão vivos. E aí diz assim: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Olha o que diz o verso 6, irmãos: guardai-os, pois fazei-os, e fazei-os, né? Guardai os mandamentos e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão:
só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. O que Deus disse aqui, guarda muito o que está no verso 6, como conclusão dessa mensagem. Irmãos, Deus quer que nós guardemos e façamos, e coloquemos em ação os seus mandamentos. Por quê? Porque isso será a nossa sabedoria e o nosso entendimento perante todos os povos. Deixa eu te explicar para você entender muito bem. Irmãos, o povo de Deus, top na presença do Senhor, conhecendo as leis de Deus e executando essas leis, seria conhecido por causa dessas leis. O vosso entendimento e a vossa sabedoria, né, serão testemunho para os povos. Os povos, irmãos, iriam olhar para Israel e iam admirar Israel por causa da lei que eles tinham. Irmãos, pega a tua Bíblia aí na sua mão. Se está no celular, levanta o celular. Celular santificado agora. Tira todo o mal do celular, Senhor, só o bem. Meus irmãos, um povo avivado tem a palavra de Deus dentro do seu coração. A Bíblia, irmãos, que o mundo lê, você já deve ter ouvido isso. Quem é a Bíblia que o mundo lê? Somos nós. Se nós, irmãos, guardarmos os mandamentos e obedecermos ao Senhor, se nós andarmos em perfeição na presença do Senhor, se pecarmos, Jesus está conosco, né? Jesus nos perdoa. Mas se nós, irmãos, permitirmos que a palavra de Deus, se ela morreu um pouquinho dentro do teu coração, que nesses dias você diga assim: Senhor, aviva o meu coração com a tua palavra, porque essa será a nossa sabedoria e o nosso entendimento, e o mundo vai dizer bem do Senhor, porque eu estou avivado pela tua palavra. Está vendo como é importante, irmãos? É muito importante, né? Cada ano que passa, cada igreja nova que a gente vê, eu tenho assim, não vou falar, pode deixar que eu não vou falar nome, meus filhos falaram, não, pai, não. Tem igreja que está abandonando a escola bíblica. Talvez você conhece alguma igreja. Eu já conheci igreja, irmãos, que a igreja mudou, né, o seu jeito de ser, e eles tiraram a escola bíblica dominical. Tiraram a escola bíblica. Passou-se 2 anos, o pastor disse assim: Gustavo, rapaz, eu me enganei. Tiramos a escola bíblica dominical. Tem gente que achava chato, não ia mais, né? A escola dominical definhando, indo menos gente. E eu resolvi tirar. Sabe a conclusão que eu cheguei depois de 2 anos? Eu falei, qual? Que as minhas ovelhas, né, que o Senhor botou na minha mão, o rebanho que o Senhor me deu, o povo que está na minha igreja, se tornou ignorante na palavra. Irmãos, se nós, pastores, líderes, nós não continuarmos inculcando no coração do povo de Deus essa palavra, nós precisamos de avivamento dessa palavra no nosso coração, porque é através da obediência a essa palavra que nós seremos conhecidos aí fora. Irmãos, estamos vivendo num mundo terrível, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, o pessoal na escola me chamava de Bíblia, pastor. Na época eu até não gostava. Hoje, irmão, se alguém me chamar de Bíblia, eu vou dar glória a Deus, vou dizer assim, graças a Deus, eles estão vendo a Bíblia em mim, porque nós desejamos esse avivamento no nosso coração. Não queremos viver de ciclos, de erros e de ter que voltar para a presença de Deus, não. Nós vamos viver no topo, nós vamos viver, irmãos, felizes e testemunhando, porque essa palavra vai tornar a ser forte no nosso coração, se por acaso ela deixou de ser, né? Então deixe nesse tempo que a palavra de Deus
né, seja novamente algo que te traga vida, né? Não encha o teu coração. O teu coração é uma cisterna, mas a Bíblia diz que essa cisterna, ela é diferente do que uma cisterna que você joga um pouco de água. A Bíblia diz que do nosso coração fluirão rios de água viva e transbordarão para as outras pessoas.